meu nome é Pamela, sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp e quero falar um pouco sobre o nosso projeto integrador para esse semestre, que tem como tema a influência da cultura africana no Teatro de Mamulengo. Com esse projeto, queremos demonstrar como podemos trabalhar a valorização da cultura afro e a identidade negra através da contação de história, utilizando espaços não formais de ensino. Da pandemia da Covid-19, os alunos estão tendo aulas virtuais e os espaços públicos estão impedidos de receber visitação. Por isso, escolhemos o Museu Afro-Brasil, pois ele contém um tour virtual, onde podemos apreciar as suas mais de 6.000 obras do seu acervo, que contam a história dos povos africanos e a influência dessa cultura trazida por eles para a construção da nossa sociedade em si. E uma dessas influências é o Teatro de Mamulengos. O Teatro de Mamulengos traz em suas histórias a influência da cultura popular da sua região, originário do Nordeste do país, valorizando assim a identidade da cultura dos afros brasileiros. Com o Teatro de Mamulengos, temos como objetivo desmistificar esses preconceitos. Olá, meu nome é Carla Monique, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o nosso projeto integrador e a escolha do tema do Teatro de Mamulengos e a influência da cultura afro nessa arte, nessa cultura. Inicialmente a gente já havia... Eu e a Pamela havíamos conversado sobre o projeto integrador e nós tínhamos decidido continuar com a temática afro, a cultura afro, as contribuições que o povo africano trouxe para o Brasil, para a sua cultura. E como o tema gerador do projeto integrador eram as narrativas artísticas, as contações de história, eu me recordei muito das contações existentes no meu estado, no estado de Pernambuco. O Teatro de Mamulengos, ele é originário do Nordeste. E o seu nome pode variar de acordo com cada estado, mas o seu nome mais conhecido é como Mamulengo. Ele se difere dos outros teatros de bonecos, como os fantoches e marionetes. Por que essa diferenciação? Ele é uma mistura dos povos que habitaram o Nordeste brasileiro, mas a influência maior é do povo africano. Os estudos, apesar de escassos sobre esse tema, mostram que a semelhança entre o Teatro de Mamulengos e o teatro existente nos países de origem dos povos que foram escravizados pelos colonizadores e trazidos para o Brasil são muito semelhantes. Então foi feita uma pesquisa e, embora não tenha essa comprovação de que foram os povos africanos que trouxeram o Teatro de Mamulengos, mas se pode deduzir pelas semelhanças entre o teatro de bonecos dos povos africanos e o existente no Nordeste brasileiro. Existe uma grande semelhança, principalmente com os temas, porque os temas do Teatro de Mamulengo, eles são diversos e eles variam muito. Existe teatro de mamulengos voltado para as crianças, mas também existe teatro de mamulengos voltados para o público adulto. E a maioria do teatro, das histórias de teatro, o mamulengueiro, ele improvisa. Por que ele improvisa? Ele faz uma releitura, uma leitura do público, da aceitação daquela temática, e geralmente a temática que ele colocou ali é uma temática, uma crítica social, de uma forma divertida, com uma linguagem que faça sempre o público dar risada, porque as apresentações são sempre de forma engraçada, geralmente acompanhadas de um grupo musical, geralmente um trio de forrozeiros, ou somente a trilha sonora, mas a trilha do forró, que é um ritmo típico do Nordeste também. Às vezes, mesmo quando não tem esse acompanhamento musical, o mamulengueiro, ele traz uma crítica social e, através dessa crítica, ele faz um enredo
que desperta, através da troca de papéis, uma reflexão no público. E aí na maioria das vezes não existe um enredo pronto. O enredo ele vai se desenrolando de acordo com o público. E aí essa arte se torna mais peculiar porque é preciso ter esse domínio tanto do mamulengo quanto essa percepção do público e a criatividade para o desenrolar de todo o enredo. E com as crianças também é uma arte que encanta, porque eles conseguem trazer temáticas diversas, sobre o meio ambiente, sobre vários fatores, e eles fazem uma crítica de forma engraçada. Então essa dupla linguagem, essa grande dicotomia, assim, são assuntos diferentes, às vezes não tem nada de engraçado, mas o teatro de Mamulengos consegue trazer essa graça e ao mesmo tempo fazer essa reflexão da função social daquele assunto. E pensando nisso, eu pensei em trabalhar com o público infantil, a cultura afro e as suas contribuições para o Brasil. Trazer contos africanos, mas com uma releitura diferente, uma releitura engraçada, mas ao mesmo tempo criticando as desigualdades, criticando o preconceito, para que as crianças despertem e valorizem as diferenças, porque as diferenças é o que faz da sociedade uma identidade única. E a cultura, a arte, ela tem esse papel transformador da sociedade. Inicialmente a gente pensou em aplicar esse projeto no parque, fazendo oficinas no parque local aqui de onde eu moro, aqui na região do Jaraguá, São Paulo. E a gente pensou em fazer uma oficina. A técnica original de confecção de mamulengos, ela é feita de madeira, é uma arte mais difícil de se dominar. Mas com a expansão do teatro de mamulengos, também houve a expansão de técnicas para a confecção desse boneco. E também existe a confecção do boneco mamulengo pela técnica de papietagem, que consiste, você enche uma bexiga, aí você coloca cola e faz várias camadas de cola e papel. Quando seca, você coloca os olhos e os outros adereços, a vestimenta típicas do boneco e para produzir o boneco de mamulengo. Eu já trabalhei isso, sou professora da rede municipal de São Paulo e eu já trabalhei com meus alunos e eu vou apresentar um desses bonecos que a gente confeccionou. Esse daqui é todo feito de papel, aqui é um recorte, pode ser de rolo de papel higiênico, de alguma embalagem de produto. Um papel, um pano colorido. Aqui a gente comprou, fez de lã e as crianças adoram brincar. A gente tem um palco e a gente faz algumas releituras de contos com vários personagens, mas a gente também deixa as crianças brincarem, usarem a imaginação. Infelizmente a gente não pôde aplicar o projeto com o público, mas a gente produziu material, produziu vídeo, a gente fez leituras. E a gente pode concluir que, embora a gente não tenha realmente de fato aplicado o projeto integrador, os conhecimentos adquiridos na disciplina do projeto integrador e também nas outras disciplinas ofertadas pela Univesp foram bastante significativas e proveitosas, porque ajudou bastante na nossa formação e também contribuiu para nos aprofundarmos mais sobre a temática afro-brasileira e também sobre o teatro de mamulengos. E dessa forma a gente poderá sempre estar utilizando desses conhecimentos no nosso dia a dia como educador.